Olá, muito boa noite a todos. Hoje, sexta-feira, dia 14 de agosto, estamos ao vivo em mais uma entrevista, desta vez para tratar de um assunto extremamente importante que está em alta nos últimos tempos, que é os impactos da pandemia na educação e as discussões de um possível retorno presencial das atividades escolares. Para tratar desse tema, que é fundamental para a gente, tem a possibilidade de hoje de entrevistar dois professores que têm aí atuações em áreas distintas do conhecimento, mas ambos se dedicam a essa missão fundamental, essencial, que é o ensino e a aprendizagem. Então, vou apresentar a primeira entrevistada, que é a professora Elaine Aparecida dos Santos. Vou colocar a professora aí. A professora Elaine é formada em Letras e Pedagogia, com pós-graduação em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa, psicopedagoga e supervisão escolar. Trabalha há mais de 20 anos com crianças e adolescentes da rede pública. Atualmente, leciona na MF Vladimir Salzano e na MFM Mário Borelli Tomás. Muito boa noite, professora. Obrigado desde já por ter aceito o convite desta entrevista. Gostaria que a senhora pudesse fazer as suas considerações iniciais. Boa noite, Felipe. Obrigada pelo convite, nesse espaço tão importante de um diálogo a respeito de um assunto primordial. Boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite, Renato. Perfeito, professora. Agora eu vou apresentar o outro entrevistado, que é o Renato Vicente de Paula. O Renato é graduado em Administração de Empresas na Faculdade Acer, graduado em Pedagogia, pós-graduado em Gestão de Pessoas e em Neuroaprendizagem, ambas pela Faculdade de Tecnologia, Ciência e Educação. Foi professor do Centro Paula Souza e atualmente é diretor da ETEC, professor Jardir Salles. Muito boa noite, Renato. Muito obrigado desde já por ter aceito o convite desta entrevista. Gostaria, então, que você pudesse fazer as suas considerações iniciais. Oi, Felipe, boa noite. Boa noite, Elaine. Boa noite a todos que estão nos vendo nesse momento. E esse assunto é muito importante para que nós cheguemos a discutir e ter um resultado importante para todos, Felipe. Perfeito, Renato. Já começo com você. A primeira pergunta não poderia ser diferente, em relação aos impactos da pandemia na vida escolar de milhões de estudantes por todo o país. Como nós sabemos, a pandemia que já deixou no Brasil mais de 105 mil mortes, e aqui em Porto Ferreira nós já chegamos também à casa de 784 contaminados, dos quais 664 são positivos curados, e infelizmente nós temos aí 20 óbitos, essa pandemia que atingiu nesse ano o mundo inteiro. Então, assim, queria ver aí a sua opinião sobre como você sentiu esse impacto na vida escolar dos alunos e como isso afetou o processo de aprendizagem. Felipe, nesse momento, nós vemos como um grande prejuízo, porque professores, alunos e o sistema de educação todo nosso, quase todo, né? Ele era presencial e, de repente, tivemos que mudar de um dia para o outro, na verdade. Mas é importantíssimo destacar que os professores têm um papel fundamental nesse processo, porque a todos foi dado uma missão e eles foram atrás, cumpriram e estão cumprindo com grande qualidade. Então, o resultado positivo que nós estamos tendo até agora, Felipe, é graças ao esforço e adaptação de todos os professores. Eu acho que não temos exceção, todos eles estão trabalhando muito bem, todos eles estão se dedicando muito, né? Estamos acompanhando os alunos também. Temos, assim, as dificuldades, mas nós sabemos que haverá um prejuízo, mas o importante nesse momento, Felipe, é não perder essa conexão, né? A única opção que nós temos agora é o ensino remoto, ou o EAD, que é o ensino à distância, mas que se for perdido,
aí sim o prejuízo vai ser incalculável. Já temos um prejuízo, mas, na verdade, se mantivermos do jeito que está, ele vai ser menor. E o importante, Felipe, temos que manter a calma, sermos flexíveis. Eu acho que nunca a nossa mente foi testada de uma maneira tão complicada. Na verdade, fomos obrigados a mudar o nosso regime de um dia para o outro, e sim, nós estamos buscando o melhor, mas o prejuízo é fácil de reconhecer. Com certeza, Renato. Eu vou estender a pergunta também para a professora Elaine Aparecida dos Santos, que é sobre os impactos, né, em relação à educação na vida escolar, mas antes disso vou destacar então a presença da Manuela Moreto, da Roselaine Santos, da Thelma De Luca, professora Thelma De Luca, que também está nos acompanhando nesta noite de sexta-feira, da Aline Tomasi, da Gislaine Santos e da Aline Nascimento. Então, a todos que estão participando, meu muito boa noite também. Peço aí que você mande seu comentário, a sua opinião, a sua dúvida, para que a gente possa interagir nesta noite de sexta-feira e que, se possível, compartilhe essa publicação para que esse debate saudável possa chegar aí a mais pessoas. Professora, qual que é a sua opinião, então, sobre isso? Quais os impactos que a senhora sente na vida escolar dos estudantes? Bem, conforme o Renato falou muito bem, os impactos são muito ruins, inicialmente por termos essa cultura do presencial. Mas o que a pandemia está nos mostrando claramente e escancarando são as diferenças sociais, né? E as diferenças entre as escolas pública e privada. Nós vemos as exclusões sociais e as exclusões digitais. E isso me faz pensar também a respeito de uma questão muito importante, que é o uso das tecnologias e o porquê esse uso das tecnologias ficou tão distante da educação, tão esquecido na educação, já que a educação ela tem que ser prioridade. E conforme o Renato falou muito bem, os professores maravilhosamente se reinventaram diante desse cenário tão difícil, de tantas incertezas. Os professores correram atrás de se atualizar em termos tecnológicos, porque nenhum professor teve em sua graduação ensino a respeito de como usar um Google Meet, fazer uma plataforma, montar uma sala virtual, e nós estamos tendo que lidar com essa situação agora, gravar videoaulas, enfim. Então, o papel dos professores nesse momento, ele é primordial, ele é fundamental, ele está sendo brilhante. O impacto é ruim para as crianças que sentem falta da escola, para os professores que sentem falta, mas é um momento também para nós pensarmos o porquê essa tecnologia ficou tão distante da educação, já que a educação ela deveria ser prioridade na ação e não só no discurso. Perfeito, professora. A senhora tocou em dois temas importantes. Um é a questão da adaptação, que nós iremos tratar daqui a pouquinho, e o outro é a questão da desigualdade, que ficou cada vez mais acentuado. E sobre isso, eu iria perguntar para a senhora. O primeiro caso, nós sabemos, oficial pelo menos, de Covid-19 no Brasil, foi registrado em 26 de fevereiro. Em meados de março, muitas escolas e instituições de ensino já suspenderam as atividades. Tudo ocorreu de forma muito rápida. A senhora acredita que a resposta dos governos foi também rápida e suficiente, digo, também eficaz para amenizar esses impactos na área da educação em um país tão diverso, de dimensões continentais, tão desigual quanto o nosso? Em termos federais, eu vejo que há uma demora de resposta até hoje, né? Em muitos momentos nós vimos que o governo estadual tomou atitudes que elas direcionaram outras atitudes ao longo de outros estados. Eu vejo que as respostas também, além de algumas serem atrasadas, algumas respostas estão sendo diferentes, o que dificulta ainda mais essa situação desse impacto na educação, porque cada cidade, cada estado, correndo atrás do prejuízo, tentando fazer o seu melhor nas condições que tem, mas sai de uma linha
de pensamento, de uma linha de trabalho, de uma linha de estudo que nós já vínhamos seguindo, e tudo isso gera um desconforto muito grande. Então, eu vejo que houve, sim, uma demora, né? E tem situações que até hoje nós não temos resposta. Mesmo vivendo diante de uma diversidade, de uma incerteza, porque a pandemia pegou o mundo todo desprevenido, né? Mas algumas situações eu acredito que poderiam já estar sendo amenizadas se houvesse um estudo, um trabalho conjunto maior. Perfeito, professora. Renato, qual que é a sua leitura sobre essa questão em relação à dificuldade? A gente sabe que a pandemia pegou o Brasil e o mundo inteiro e foi tudo muito rápido. Como que você avalia essa resposta por parte dos governos em relação a isso? Então, Felipe, essa pandemia, ela nos obrigou a ter uma mudança comportamental muito grande e num curto espaço de tempo. E eu vejo que as respostas dos governos municipal, estadual e federal estão existindo, né? Mas, assim, eu acho que vai de um conjunto. Se o municipal está sendo muito bem feito e a população está colaborando, está fazendo a sua parte, eu acho que o município vai ter um bom resultado. E aí, somando-se cidade a cidade, nós vamos conseguir um bom resultado a nível estadual. E nós temos visto aqui em Porto Ferreira um ótimo trabalho, o trabalho de excelência da Secretaria de Saúde do município, da Vigilância Epidemiológica e o prefeito liderando esse grupo de extrema qualidade e também o governo estadual, né? Mas o governo federal deixou um pouco a desejar, mas eu vejo assim, se nós formos aguardar o governo tomar providências, nós não vamos conseguir um bom resultado. Então, nós temos que fazer o quê? A nossa parte. O que nos pede? Isolamento, cuidado, mudança de comportamento? Então, vamos fazer a nossa parte, que se cada um fizer a sua parte, não vai refletir de maneira negativa no governo municipal, no estadual e nem no federal. Nós sabemos que existem as suas diferenças, nós vivemos num país de grandezas continentais, mas é assim, eu acho que nesse momento, se cada um fizer a sua parte, o resultado vai surtir efeito. Então, agora vamos pensar, municipal, comportamento e alinhamento de postura. Estadual, alinhamento de algumas ações positivas na parte de mudança de comportamento, mas aí já entra a legislação, e o governo federal entra com a mudança econômica, porque nós sabemos que a mudança é que muitas pessoas perderam o emprego, precisa de ter um suporte, as compras reduziram drasticamente, as pessoas não podem se movimentar, então eu acho que se todos eles dividissem as suas responsabilidades, ao invés de tentar fazer a mesma coisa, né, teria um resultado muito bom. Mas nós vemos um bom resultado em Porto Ferreira, vemos um bom resultado no Estado, e juntando tudo, reflete para o país inteiro, Felipe. Legal, Renato. Você falou sobre a importância de cada um fazer a sua parte, né? E muito disso entra nessa questão de se reinventar, como a professora Elaine já tinha adiantado. E é esse também o comentário da professora Thelma De Luca, que fala, aliás, os professores, como sempre, se reinventando, provando que necessitam ser cada vez mais valorizados, tocando nessa questão importantíssima que é a valorização dos professores. Emendando a isso, Renato, queria perguntar para você como que foi, falando de adaptação, o processo de adaptação a esse período nas unidades escolares. Você pode falar aí quando que a ETEC oficialmente suspendeu as aulas, né? E quais foram, a partir disso, os principais desafios enfrentados pelos alunos, pelos pais e familiares desses alunos, mas também, que a gente não pode esquecer, pelos professores que tiveram aí que readaptar em tempo recorde as suas práticas pedagógicas. Como que funcionou esse processo? Sim, foi tudo muito rápido, né? Nós tivemos a nossa primeira parada em 18 de março. Daqui 4 dias vai completar 150 dias de paralisação. É um tempo muito grande. Nós sabemos que na parada lá atrás da H1N1, se eu não me engano, em 2012, foram só 15 dias e trouxe um prejuízo muito grande. Nós estamos chegando ao período de 150 dias de afastamento.
Então, o que acontece? Os professores, eu vou falar para você a nível de Centro Paula Souza, que é o local onde nós trabalhamos e temos as orientações que vêm de São Paulo, né? Então, nós nos adaptamos com uma rapidez muito grande, nos foi colocado um sistema que é parceria do Centro Paula Souza em conjunto com a Microsoft, que seria a utilização da plataforma Microsoft Teams. Então, nós fazemos uso dessa plataforma e nós chegamos até os alunos de uma maneira com muita qualidade. Mas o que acontece? Como foi muito rápido, nós temos os ajustes que têm que ser feitos. Por exemplo, alunos que não tinham internet em casa, alunos que não têm internet, mas não têm computador, aluno que tem computador, mas ele não está atualizado, né? E aluno que tem celular, mas não tem plano de banda larga. Então, nós fizemos um conjunto de ações para poder chegar com uma qualidade boa aos alunos, mas o dia a dia nosso, Felipe, é de muita adaptação ainda. Mas os professores estão trabalhando com muito afinco, com muita vontade e desejo de atender a necessidade dos alunos. Então, por exemplo, nós fizemos adaptação rápida, chegamos a uma determinada parte dos alunos, depois, em segundo plano, nós fomos fazendo contato com um por um dos alunos e fomos vendo as dificuldades. Então, hoje, nós temos praticamente, eu acho que 98%, 99% dos nossos alunos acompanhando as aulas remotas, porque as nossas aulas são no período normal de aula, começa às 7h10 e vai até às 3h10 da tarde, à noite, das 19 às 23. Então, a mudança foi muito drástica, muito rápida, mas os resultados estão surgindo com certa qualidade. Mas uma coisa, Felipe, que a gente não pode deixar de pensar e de apontar é que a mudança veio, mas o sistema ainda precisa de mais adequações. Isso é muito importante. Legal, Renato, esse ponto, porque a gente fala de adaptação como se fosse um processo que já tivesse terminado, mas ainda não, né, professora? Todo dia nós temos aí desafios constantes para resolver dentro disso. Pois é, são desafios constantes e que continuarão. Na nossa rede municipal, diferentemente da ETEC, né, que teve esse apoio da plataforma Teams, na nossa rede municipal nós tivemos uma reunião na secretaria e todos os diretores, alguns professores, para debater como seria essa adaptação, porém nós temos, assim como o Brasil é muito grande, nós temos na nossa cidade também uma diversidade muito grande nas escolas, né? Então cada escola está trabalhando o seu melhor nas condições que tem. Por exemplo, na Mário Borelli nós estamos trabalhando com a plataforma do Google Classroom, já na escola do Vladimir Salzano nós trabalhamos com atividades impressas, né, sempre pensando em atender o máximo de alunos possíveis, devido a essas dificuldades que o Renato citou, né, muitos alunos não tinham acesso e não têm ainda o acesso, nós vemos aí muitas reportagens dizendo, né, de inúmeros alunos sem acesso à internet, então as escolas estão se adaptando conforme a sua realidade local, e nisso eu volto a destacar a importância do trabalho dos professores, que mesmo não tendo o preparo inicial, se reinventaram no momento, um ajudando o outro, um aprendendo com o outro a dominar certas tecnologias para atender da melhor forma possível os seus alunos. Da mesma forma, nós nos dispusemos dos nossos telefones particulares, em grupos de WhatsApp, para atender os alunos, os pais, para acalmá-los, porque esse processo de adaptação está sendo muito difícil para todos, porque, como eu falei anteriormente, a cultura do presencial e também porque nós percebemos com essa pandemia que nenhuma tecnologia substitui o trabalho de um professor. Quer dizer, pode facilitar, pode ajudar, mas o professor em si é uma tarefa aí insubstituível. Dentro desses desafios constantes, nós temos, somado às questões da pandemia e a todas essas dificuldades, crescendo aí problemas de saúde mental entre alunos e entre professores, né? Então, queria perguntar para a senhora, na sua visão, como que isso afeta a saúde mental dos envolvidos
com a educação. E o que pode ser feito para tentar, de certo modo, amenizar isso? Então, com relação a esse assunto da saúde mental, eu até volto um pouco o conceito de tecnologia. Nós percebemos que os nossos alunos, porque a gente tinha uma certa insistência em pedir para que eles desligassem o celular na sala de aula. Então, a gente achava, nossa, os alunos dominam a tecnologia do celular. Mas nós percebemos que os alunos usavam o celular de maneira mais lúdica, né? Não era um celular usado para o estudo ou para o uso de uma forma, então eles tiveram que se adaptar também, foi uma adaptação muito grande dos alunos. Então, essa reinvenção veio por parte do professor e por parte do aluno. Além disso, tentamos manter os horários de aula, né? Que a criança tem que ter a sua rotina, então nós pedimos aos pais para que mantivessem essa rotina. Tudo isso faz com que a gente tente amenizar. Mas esse impacto na saúde mental, ele é fato, ele ocorre. Primeiro, que as crianças menores, elas têm a necessidade do contato, né? Eu trabalho com os pequenos e com os adolescentes, todos têm a necessidade do contato. Nós vivíamos sempre muito perto, muito próximos, então, no momento em que eu estava explicando uma das frentes de língua portuguesa, por exemplo, e eu visse na expressão do meu aluno uma certa dúvida, eu já mudava o meu discurso, tentando atingir aquele meu aluno. Algo que agora, pelo ensino remoto, fica difícil. Então, esse impacto emocional está muito grande para as crianças que estão isoladas, para os pais que estão se sentindo também com dificuldades em ajudar, porque os pais se cobram também de ajudar os filhos. A época em que eles estudaram foi muito diferente da que as crianças estão estudando agora, houve mudanças em conteúdos e estratégias de trabalho. E nós, professores, estamos tendo um impacto emocional muito grande, porque existem cobranças externas de todos os âmbitos, e existe também uma cobrança interna dos professores, que a gente quer fazer o melhor, a gente quer atingir, a gente quer ajudar, e às vezes, por melhor que a gente faça, grave um vídeo ou um áudio, às vezes aquele aluno não consegue entender, então a gente se cobra muito. Então a gente tem as cobranças dos pais, a gente tem a cobrança da secretaria, do Estado, municipal, estadual, mas a gente também tem uma cobrança muito grande conosco, né, para que a gente consiga levar a educação para as crianças, seja de forma impressa, seja pela plataforma, seja pelo WhatsApp, seja da forma como for. Perfeito, professora. Dentro disso, a Rosana Bragioni comenta, não só alunos que tiveram problema com tecnologia, mas também muitos professores, porque, como foi falado aí, é uma coisa muito nova que está acontecendo nesse momento. A Gislaine Santos também comenta, ela fala, sim, os professores também tiveram dificuldades. Sobre isso, Renato... As dificuldades, só complementando, essas dificuldades dos professores, eu retomo no assunto de que a tecnologia ficou para trás em relação à educação, porque os professores estão levando os seus computadores para a escola para trabalhar, os professores estão usando os seus equipamentos para trabalhar, estão transformando as suas casas em estúdio. Enfim, as escolas não estavam preparadas, elas não têm salas de informática, os computadores que têm muitas vezes são obsoletos, né? Então, realmente, os professores tiveram muita dificuldade, estão tendo também, porque são constantes mudanças, e aí eu volto a dizer da importância dessa classe, que é a classe de professores que tanto tem feito a diferença nessa pandemia, que tanto precisa ser valorizada, né? E que está, sim, fazendo um trabalho de maestria. Perfeito, professora, concordo plenamente. Vou adicionar o Renato aí para perguntar para ele sobre essa questão, porque o Rubem Alves, que foi um grande pedagogo brasileiro, ele enxergava a escola e a educação como uma fonte, não como uma cisterna. Então, ou seja, um espaço não só de aprendizado, mas um espaço lúdico também, onde a criança ou o adolescente desenvolve as primeiras amizades, um espaço em que ele é introduzido no modelo de sociedade, né? Então, isso, com a suspensão das aulas, afeta também, porque são amigos que deixam de se ver, enfim, relações que são interrompidas,
Então, na sua visão, Renato, como tudo isso está impactando a vida dos adolescentes, das crianças, dos estudantes, mas também dos professores, que têm aí a obrigação, o compromisso de continuarem a sua atividade, mas de um jeito que eles não foram preparados na faculdade para isso, né? Felipe, esse momento é um momento único, vivido até hoje na história, acho que da humanidade, mas o que nos remete a uma mudança de comportamento através do entendimento, e aí você realiza um plano, faz um plano de ação e tenta seguir o plano de ação. Como é uma coisa que nunca foi vista na humanidade, eu vejo assim que nós temos que ter muita união, muito entendimento e capacidade de execução, mas aí vem em conjunto. Eu acho que o ambiente escolar, a educação, nos remete a conjunto. Então, você estava falando agora há pouco, eu lembrei dos 4 pilares da educação. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a... nós temos mais 2, aprender a fazer, aprender a conviver, né? O quarto eu não estou lembrando agora, mas tem tudo a ver e eles se complementam. Isso é muito importante. Então, o que acontece? Se nós fizermos uma análise de ambiente, nós temos uma quantidade de variáveis muito grande. Se você pensar na escola, seria só a parte de informática, entendimento dos alunos, participação dos alunos e dos professores, já estaria praticamente resolvido no ambiente do Centro Paula Souza. Mas não, nós temos uma quantidade muito grande de variáveis e essas variáveis, elas não ficam permanentes, elas se alteram dia a dia. Por exemplo, a economia fez com que muitos dos pais, dos irmãos e dos nossos alunos da ETEC perdessem o emprego. Perdendo o emprego, muda a sensação emocional da pessoa daquele momento para frente. Na verdade, nós já temos uma mudança emocional do início da pandemia e depois que a pessoa estava com emprego, trabalhando e de repente perdeu, mudou tudo, não é verdade? Então, se a gente for fazer uma análise de ambiente, seria o ideal separar alguns ambientes e trabalhar um a um. Na verdade, a preocupação dos professores é muito grande, né? E o professor, quando ele entra para ministrar aula com os alunos, uma dificuldade assim, aquele relacionamento em sala de aula é muito importante, era muito importante, mas agora eles estão mudando. No início, quando os alunos começaram as aulas pelo Teams, eles não abriam as câmeras. Então, imagina um professor que tem 8 horas aula diária numa escola e os alunos não abrem as câmeras, não conversam. Às vezes o professor explica durante 20, 30 minutos, elaborou uma aula de 2 horas em casa, 3 horas, explica para os alunos e quando ele pergunta para os alunos se eles entenderam, 1, 2 ou 3, dizem, sim, entendi. O outro, às vezes, ele está com o computador ligado, mas às vezes está dormindo, ou às vezes está em outro cômodo da casa e deixou o computador ligado só para mostrar que estava presente, mas com o computador ligado, mas não prestando atenção na aula. Então, são muitas variáveis. Então, esse momento de mudança e de adaptação exige o que de nós, Felipe? Um entendimento, mas aí a parte psicológica, que exige que as nossas habilidades socioemocionais sejam trabalhadas. Então, nós orientamos o que para os professores da ETEC? Que conversem com os alunos, que diversifiquem ao máximo as ferramentas de ensino-aprendizado e que nos 50 minutos que normalmente o professor trabalha em sala de aula, ele diversifique e peça para os alunos, abram as câmeras, conversem entre vocês. Nesse momento, é importante o processo ensino-aprendizado, mas nós vamos conseguir, a partir do momento que um aluno modifique o seu comportamento através de um entendimento correto que faça com que ele chegue numa ação adequada. Eu acho que aí todo mundo vai ser feliz, né? Vai ter um bom resultado. Então, a mudança do momento que exige nossa, eu entendo que o processo de ensino-aprendizado tem que continuar ocorrendo, mas a gente pode diminuir um pouco o ritmo nosso e começar a abordar o aluno para tentar desenvolver as habilidades socioemocionais. Eu acho que agora o momento é de
vivência e convivência, Felipe. Isso é muito importante. Os professores estão preocupados, os pais estão preocupados, os alunos pensam que muitas vezes, depois de uma aula de muito tempo que eles assistiram, eles pensam que não aprenderam. Então, a primeira coisa, vamos ter certeza do que nós estamos fazendo, embora tenha muita dificuldade. Mas aí, com essa certeza, mesmo que não seja 100%, vamos fincar o pé e vamos falar, eu estou fazendo o melhor. E os professores estão fazendo o seu melhor, Felipe. Então, nós vemos assim, vamos ter certeza, porque o que derruba uma casa, o que derruba uma pessoa, o que derruba uma economia é a dúvida. Quando algum especulador financeiro, ou algum país, ou algum governo quer promover alguma mudança radical, e normalmente a gente vê que é para negativo, ele coloca dúvida. E aí as pessoas vão para um lado positivo ou para o lado negativo. Então, todas as dúvidas, eu gostaria de falar para os professores, coloquem as suas dúvidas de lado. Tenham certeza do que vocês estão fazendo, e o que vocês estão fazendo é o melhor possível. Aí vem, dúvida de lado, trabalho em conjunto. Os pais são os grandes parceiros da escola. E aí, o terceiro, os alunos. Porque a escola não é só professor e aluno. A escola é professor, aluno, pais, representantes e comunidade no entorno. Eu acho que tentando trabalhar o conjunto de parceria e entendimento, plano de ação e depois execução, a gente poderia conseguir um resultado bom, Felipe. Mas, dessa vez, não dá para falar assim, daqui 10 anos nós vamos conseguir. Tem que ser já. Tem que ser 1, 2, 3 já, com começo, meio e sempre. Essa é a minha opinião do caso. Exato, Renato. Dentro disso, você falou sobre diversificar os meios de acesso para buscar esse aluno. A Roselaine fala: educação infantil, estamos com os grupos de WhatsApp, Facebook e atividades impressas, aprendendo a cada dia, buscando chegar aos alunos. Exatamente isso, como complementou a Roselaine. A Manuela fala: acredito que seja bem recorrente pela pandemia esse sentimento de ansiedade, de medo, de insegurança, mesmo porque todos nós aí estamos repletos de incertezas neste momento. E a professora Fátima Assis, uma amiga, ela fala: o ambiente escolar não está adequado a essas mudanças. Faltam políticas públicas para a educação. Falta investimento, não é de hoje, a educação já enfrentava problemas, mas agora isso com a pandemia também é agravado. E temos, mais uma vez, participação do vereador Alessandro Bertaz. Ele fala: boa noite, parabéns mais uma vez pela iniciativa de abordar esse tema tão importante e relevante. Aproveito a oportunidade para parabenizar o diretor Renato e a professora Elaine. Tá aí, então, o comentário do Alessandro. Daqui a pouco eu leio mais comentários. Você que está participando com a gente, mande a sua dúvida, a sua opinião, o seu comentário, que eu vou, na medida do possível, exibindo ele aqui. E, se possível, compartilhe também esta publicação no seu perfil para que essa discussão, esse debate que nós estamos tendo nesta noite de sexta-feira possam chegar ao maior número de pessoas. Renato, um outro tema importante que está sendo abordado especialmente agora, nesses últimos dias, né, semanas, é em relação à reabertura escolar. O governador João Dória, que havia feito e prometido uma reabertura para setembro, adiou agora para outubro essa reabertura das escolas em São Paulo. O Centro Paula Souza já tem um protocolo para a retomada das atividades presenciais, mas isso varia aí para cada unidade, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso e também como que você entende uma reabertura escolar neste momento e quais os riscos e problemas que isso poderia implicar. E também falar em termos de logística isso, porque às vezes na teoria é bem factível, mas na prática não pode ser que não aconteça, né? Então, em termos de logística, a estrutura dos prédios escolares permitiria esse retorno seguindo as orientações da saúde? Felipe, quanto ao retorno, eu vejo assim, seria importante irmos fazendo planos, nos organizando, buscando sempre o melhor, mas eu acho que enquanto não tivermos uma vacina que traga mais segurança
e para toda a população, não daria para voltar, né? Falando de Centro Paula Souza, nós temos uma comunicação muito rápida e eficiente da administração do Centro Paula Souza. Há 15 dias, nós tivemos uma reunião com a nossa superintendente, a professora Laura Laganá, e na reunião, embora tenhamos o protocolo do governador e também seguimos de maneira adequada, ela perguntou para um a um dos diretores: você acha que a sua escola, se voltarem os alunos, você gostaria? Ela perguntou para todos, e a nossa indicação foi: vamos aguardar e gostaríamos de voltar só em 2021, desde que esteja tudo em ordem, né? Ela disse, ela pegou cada uma das opiniões dos diretores de nossa região, porque o Centro Paula Souza ele é dividido por regiões. Na nossa região são 18 ETECs, 30 mil alunos, e temos ainda as descentralizadas. Então, da nossa região, todos os diretores pautaram para não voltar esse ano. E é muito importante ela estar alicerçada com essas opiniões dos diretores, porque ela leva isso diretamente ao governador, né? Porque nós estamos subordinados não à Secretaria de Educação, nós seguimos todo o protocolo da educação, mas nós estamos vinculados à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Mas eu vejo que, nesse momento, não seria adequado voltarmos. Temos, sim, um protocolo de retorno. Inicialmente seria dia 8 de setembro, mas o governador mudou para dia 10 de outubro. Mas é assim, estamos fazendo o acompanhamento diário e, quando voltarmos, tem aquela regra dos 35%, da compra de álcool gel, totens para higienização das mãos, tapetes para sanitização. Isso, a nossa escola já está com todo o equipamento guardado. Nós compramos tudo isso há 15 dias atrás, mas nós pautamos para não voltar esse ano, Felipe. Somente voltamos se tiver a certeza de que a vacina seja, a população seja vacinada. Isso é importante. Perfeito, Renato. Você já respondeu, era a dúvida da Marcela, que perguntava a opinião dos entrevistados sobre a retomada das atividades presenciais ainda este ano. Renato destacou que sem a vacina é muito arriscado. Vamos ver a opinião da professora Elaine. Vou colocar o dado, inserir um dado nesse debate, né? Nós tivemos uma pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, e essa pesquisa testou que 80% dos pais são contra o retorno das aulas presenciais na cidade de São Paulo. E aqui mesmo nós vemos aí várias manifestações também nesse mesmo entendimento de que são contrárias a um retorno presencial das aulas neste momento. Então, professora, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu também concordo que o retorno das aulas só deve ocorrer quando nós tivermos uma vacina. Diferente da ETEC Paula Souza, que tem uma realidade bem mais avançada que a rede pública municipal, mas a rede pública também está preocupada, né, tentando montar uma comissão para analisar e estudar esse possível retorno, mas entre professores e pais é nítido que a gente só intenciona que essa volta ocorra após uma vacina. Até porque nós temos, como a professora Fátima falou, a pandemia ela trouxe fragilidade e superação. Fragilidade em mostrar o quanto a educação não foi priorizada, o quanto a tecnologia ficou de lado, e nós temos também problemas em questão de recursos humanos. Faltam funcionários, né, tanto na área de limpeza como em outras áreas, e nós temos professores também que são do grupo de risco, que teriam que estar afastados e ser substituídos por outros professores. Nós não temos uma lista de professores que atenderia toda essa demanda de substituição. Então, nós temos falta de funcionários, nós temos falta de equipamento, e nós temos também que entender que criança, adolescente, dentro da escola, nós vivemos papéis. Em casa, às vezes os pais falam, nossa, mas em casa meu filho é assim, e na escola ele é diferente. Então, nós vivemos papéis. Quando a criança chega na escola, ela quer o contato do amigo.
Então, por mais que você instrua, use a máscara, tenha distância, isso possivelmente talvez não ocorra. Vemos aí na reportagem do Retorno às Aulas em Manaus, em que alguns alunos aglomeraram e outros colocaram máscara no rosto para poder tirar foto e virar meme. E aí eu pergunto, como o professor Renato falou da dificuldade dos alunos de abrirem as câmeras, eu também tenho atendido meus alunos pelo Google Meet e muito poucos abrem as câmeras. E aí eu me questiono, por que eles se expõem tanto no status do WhatsApp, nas suas fotos de Facebook, Instagram, e, de repente, para uma aula online, ele não quer abrir a câmera. Então, volto a dizer, da cultura, da importância e da valorização da educação que o nosso país precisa. E está sendo mostrada essa fragilidade e que o nosso país precisa superar. Nós precisamos de pessoas que pensem sobre educação, que ajam sobre educação, mas que conheçam a educação e façam de uma forma participativa, sempre ouvindo os professores, que são aqueles que estão no chão da sala de aula e que sabem exatamente as necessidades das suas escolas, das suas comunidades locais, em parceria com seus coordenadores e diretores. Perfeito, professora. Eu vou ler alguns comentários aqui. A Manuela fala: parabéns, Renato, Elaine e Felipe, principalmente trazendo a reflexão de 3 unidades escolares com demandas diferentes, né, em relação também à desigualdade social. A Marcela, né, nunca a escola precisou tanto da parceria com a família como durante este período. Também a Marcela, que inclusive perguntou sobre a opinião dos professores, cada um deles já manifestou a sua opinião, e a Cida Silva está falando: os professores estão se doando com muito pouco recurso. Parabéns a todos os professores que estão aí nesta luta, nessa missão que é tão importante para a gente, que é a educação e o aprendizado. Né? A senhora citou o exemplo de Manaus. Tivemos aí exemplos desse tipo ao redor do mundo. Escolas na França, nos Estados Unidos, que reabriram, os casos aumentaram e tiveram que fechar. Temos exemplos que vão em contrapartida a isso. O caso da Alemanha, por exemplo, que reabriu as escolas, mas a taxa de mortalidade continuou caindo, devido ao fato de que foram seguidas lá uma série de rígidas orientações nesse sentido de evitar a contaminação pelo vírus. Só que o Brasil não está com a realidade que a Alemanha estava nesse momento de reabertura das escolas. A nossa taxa de morte diária continua ainda elevada e com pouquíssimo sinal de queda. Então, tendo isso em mente, eu pergunto para a senhora, professora, se na sua opinião, qual que seria, considerando isso, o momento ideal para retornar às aulas? Quando que seria esse momento ideal? E como isso poderia ocorrer? Vou adicionar, como isso poderia ocorrer? O momento ideal realmente é quando a gente tem uma segurança sanitária, uma segurança de uma vacina, porque nós estamos aí com uma doença nova, que tem gerado dúvidas, inclusive para os cientistas e para os médicos, né? Pessoas assintomáticas que transmitem a doença, pessoas que antes achávamos apenas que eram grupos de risco, hoje nós vemos casos de mortes de pessoas, inclusive, saudáveis, né? Então, o risco é muito grande em retornar às aulas agora, antes que haja uma vacina. Então, eu acredito que esse retorno ele deva ocorrer quando nós tivermos uma vacina. Enquanto isso, nós precisamos urgentemente pensar no hoje, pensar na educação hoje. Nós temos inúmeros pensadores sobre educação ao longo do nosso país, mas que eu volto a dizer que precisam conhecer a educação. Então, eu vi também muitas lives falando sobre o pós-pandemia, e eu vejo poucas lives falando sobre o atual, sobre o momento de agora, porque é diferente cada região, cada escola, e nós vemos aí, né, estamos vendo agora a realidade da ETEC, a realidade da rede pública municipal. Então, discutir o agora em inúmeros momentos é que é importante. Fazer reuniões constantes, participativas, professores, funcionários, direção, secretaria. Por quê? Esse retorno vai depender também desse engajamento desses profissionais.
e também do engajamento dos pais, que a gente vê, né, que ficou claro que os pais não são professores, os professores não são youtubers, mas nesse contato que nós estamos tendo com os pais, via WhatsApp, plataforma, telefone, nós percebemos que uma grande maioria deles tem nos valorizado e elogiado o nosso trabalho, então eu acredito que os pais também, engajados nesse processo, nos ajudem nesse retorno. Mas os pais estão com medo, os professores estão com medo, todos estamos com medo. É uma doença nova, os médicos também não têm certezas absolutas, né? Eu estou sempre acompanhando as reportagens, tanto na TV quanto em sites. Então, nós vemos que a cada dia surgem novas informações, nós temos visto casos de reinfecção, né? Então, essa reinfecção, o que vai causar? Quais sequelas? Então, é muito grave retornar antes de uma vacina. Perfeito, professora. Eu vou colocar agora o Renato na tela para perguntar isso para ele também e adicionar que hoje a Prefeitura Municipal de São Carlos já decidiu não retornar às aulas presenciais este ano. Então, eu repasso a pergunta. Qual seria, na sua opinião, o momento ideal para esse retorno e como isso poderia ocorrer, Renato? Então, Felipe, eu vejo que não seria uma decisão individual, tipo do governador, do prefeito ou até mesmo do presidente, mas o importante é tomar a decisão em conjunto. Nós já sabemos que o ideal é que a vacina seja desenvolvida, a população seja imunizada e aí todos voltam com uma segurança maior. Porque nós sabemos, eu sou da área de gestão, eu fiz pedagogia depois que fui graduado em gestão. E fiquei maravilhado, porque quando a gente faz gestão, a gente vê para a área que vai trabalhar. Mas quando eu fiz a pedagogia, eu vi que é tudo diferente. A gente pode abordar de uma maneira mais adequada. O ensino-aprendizado é um mundo maravilhoso, né? Mas o que acontece? O ideal é trabalho em conjunto. E se você perguntar para mim, Renato, você perguntou quando nós voltamos? Eu não sei. Não dá para precisar. O ideal é seguir os protocolos, aguardar a vacina, que seria a segurança da população e até mesmo do governo, porque com a vacina lançada e a população imunizada, eu acho que ainda não traz certeza de que pessoas não virão a contrair e não vão morrer mais pessoas. Então, o ideal é aguardar. E é aquilo que eu falei para você, que nós pregamos muito, trabalhar em conjunto, trabalhar em grupo e buscar, nesse momento, o desenvolvimento de competência socioemocional. Nós não podemos deixar que pais fiquem doentes, alunos fiquem doentes e os professores também, devido à grande preocupação que eles têm. Você falou agora há pouco, a Elaine, né, comentou sobre a dificuldade, eu vejo assim, ó, vamos trabalhar o nosso emocional. A dificuldade, eu falo para você, a emoção, né, a motivação, onde ela está? Está no outro? Não, ela está em nós. Coloca um recadinho lá no espelho seu, quando você acorda de manhã, para poder escovar o dente, pentear o cabelo e ficar pronto para trabalhar, ou começar o dia de trabalho mesmo em casa, coloca um recadinho, você é o melhor. Né? Ao invés de ver um gatinho no espelho, põe a foto de um leão, fala assim, você é um leão que vai trabalhar o dia todo, né? Então, acho que a gente pode começar por aí. Não sabemos quando vai voltar, não sabemos quando vai voltar. Eu sei que é um grupo, são muitos grupos de estudo que estão trabalhando para isso, mas seria um momento, eu acho que essa é uma oportunidade de melhorarmos o nosso emocional, melhorarmos os nossos laços afetivos, que mesmo à distância, na distância agora, um bom exemplo, né? Nós conversamos a nossa, acho que primeira conversa foi lá no final de janeiro, em fevereiro, conversamos mais na pandemia do que na época, quando a gente você fez aquela entrevista comigo, e os nossos laços de proximidade, de respeito, consideração e amizade só se fortaleceram, não é verdade? Então eu vejo assim, a facilidade de comunicação não presencial é muito grande, isso é reconhecido e notório, mas nós podemos fazer uso dessas ferramentas para diminuir, não a distância física, mas para matar a saudade, através de um sorriso, através de uma conversa, o tom de voz, eu vejo dessa maneira. É difícil? É,
mas o momento, em toda crise, existe a oportunidade de trabalhar algum tipo de competência que está deficitária. Então, vamos trabalhar o melhor possível e tentar ficar motivado para buscar o melhor. A gente sabe que quem fica motivado todo dia acaba dando um bom dia para poste, né? Mas não, vamos trabalhar o nosso dia a dia. A gente não acorda animado todo dia, mas vamos buscar o melhor. Vamos colocar recadinhos no bolso da camisa, no bolso da calça, colocar post-it na parede de casa, que está difícil, mas vai melhorar se tiver a união, Felipe. Eu acho que é muito importante a gente pensar dessa maneira. Por exemplo, a Elaine falou de reunião com os pais. Nós fizemos uma reunião com os pais, segunda com os alunos do primeiro ano, terça com os alunos do segundo ano, quarta com os alunos do terceiro ano. Eu gostaria de ter feito essa reunião há mais de 1 mês e meio atrás, mas naquele momento, se eu tivesse pedido ou tivesse forçado a barra com os coordenadores da ETEC, eu sabia que não ia sair com a qualidade que saiu essa semana, porque estávamos em quase final de semestre, todos estavam e estão muito preocupados, e eu, como diretor, não estou lá só para executar um plano de começo, meio e fim todo dia. Eu tenho que entender a situação de trabalho e a situação psicológica de nossos professores e coordenadores. Então, nós protelamos para essa semana, de 1 mês e meio para cá, realizamos reuniões com extrema qualidade, tivemos, assim, 80% de presença dos pais no sistema Teams, conversamos com eles e ainda eu estou diariamente na escola, de manhã e à tarde, atendo telefonemas, atendo pais, estou entregando material junto com o Gustavo Sequerini, que está trabalhando comigo lá de maneira presencial, a Tassiane, o professor Sérgio José, a Vanessa Possani, todos comparecem uma vez ou outra, então nós aproveitamos o momento para fortalecer os laços nossos de profissionais, de amizade, respeito e consideração, que isso vai passar, Felipe. Mas, é assim, nós aprendemos não lá no fim, mas nós aprendemos no meio. Então, esse é o meio que nós temos que procurar aprender e consertar para lá no fim dar certo. Eu penso dessa maneira e procuro colocar uma certa filosofia junto com os professores e coordenadores da ETEC dessa maneira. E aí nós vamos buscando o melhor. Perfeito, Renato. Esperança sempre, né? Tem uma frase que diz que todo professor é condenado ao otimismo, porque senão não era professor, porque é isso, né? A educação tem essa crença de que é possível transformar, mudar o mundo. Isso faz parte da essência do que é educação, essa característica libertadora, transformadora. Eu vou ler alguns comentários aqui antes de passar para a próxima pergunta. A Ana Lívia fala: quero parabenizar a todos os professores que estão se reinventando neste momento e dando o seu melhor, sempre em busca de uma qualidade de ensino para todos os alunos. O William César Zanetti, que também é professor, dá parabéns à professora Elaine Aparecida dos Santos, ao diretor Renato de Paula e a mim pela entrevista, né? A Marcela, parabéns, professor Renato, parabéns, professora Elaine, sábias palavras. O Regis Berreta, parabéns pela live, excelentes esclarecimentos. E a Cida Siqueira fala: perfeito sua colocação, professora Elaine, as escolas não têm funcionários suficientes, crianças podem aí recorrer a algum contato físico, né? Antes de ler o comentário da professora Thelma de Luca, que também está participando conosco, vou perguntar para você, Renato, porque assim, até agora nós falamos dos impactos da pandemia na educação, mas também nós podemos falar dos impactos da educação na pandemia, porque se não fosse a educação, se não fosse a ciência, a pesquisa, com certeza esse momento que nós estamos vivendo seria aí muito mais difícil, né? Muito pior. Então eu queria que você aí destacasse nesse momento qual que é a importância e o papel da educação e da ciência neste momento que nós vivemos. Felipe, eu vejo assim como um papel fundamental, porque nós só conseguimos, os governos municipal, estadual e federal, só conseguiram o bom resultado até o momento, ou ainda, se não é um bom resultado, mas o resultado que conseguiram até o momento foi às custas de estudiosos, de cientistas, foi à custa de pesquisa, de desenvolvimento, de plano de ação. Então, a educação, eu vejo que é fundamental. O que muda
uma pessoa, um país ou um conjunto de coisas é entendimento. E quem faz com que a pessoa entenda uma determinada situação ou um determinado assunto? Eu acho que a figura principal é o professor. Então, o professor é um ponto de referência. Eu acho que seria importante, eu vou voltar de novo ao Centro Paula Souza. Nós temos masterclasses que nos são enviadas diariamente, semanalmente, voltadas com psicólogo, com pessoas da área, então, da área empresarial, de várias áreas, para trazer mais tranquilidade para o professor, para o gestor escolar, para poder ter um resultado positivo. Isso é muito importante. Por exemplo, neste momento de pandemia, a ETEC não parou. Nós lançamos um curso novo, que foi trazido para Porto Ferreira para atender ao circuito de cerâmica e decoração e demais estabelecimentos comerciais de Porto Ferreira, que é o curso técnico em comércio. Esse curso, ele era antes de 1 ano e meio e agora ele é de 1 ano. E por incrível que pareça, Felipe, nós nunca tivemos a inscrição para o vestibulinho de modo pela informática. Os candidatos inseriram os documentos, os candidatos conversaram e acompanharam todo o sistema de inscrição e, por incrível que pareça, Felipe, nós conseguimos bater a meta e o dobrar, parece até a conversa da Dilma, né? Mas nós dobramos a meta que nós queríamos atingir num tempo menor em momento de pandemia. Olha só que legal. Então, não dá para parar, porque se você para, você perde esse momento, que é um momento muito importante de conexão. Estamos frágeis? Estamos, mas nós não podemos parar. Não dá para ficar com o pé atrás esperando alguém fazer aquilo que nós precisamos que seja feito. Então, nós lançamos um curso novo, nós fizemos o vestibulinho de 2 cursos, farmácia e comércio, atingimos o dobro da meta estabelecida pelo Centro Paula Souza e as aulas vão começar na próxima semana. Então, é assim, o resultado é positivo, desde que todos tenham flexibilidade, busquem trabalho em conjunto e o resultado vai aparecer, né? O importante que eu vi alguns professores colocaram aí, o apoio da família é fundamental, o apoio de quem está no entorno da escola é fundamental, de gestores do município, empresários. Eu tenho um contato muito próximo com o pessoal da associação comercial, não só da associação, mas do circuito de cerâmica e decoração. Antes de entrar na ETEC, eu já trabalhei 25 anos no comércio da cidade, então a gente procura estender esse ramo de contato para dentro da escola. Isso é muito importante, Felipe. Então, a educação está exercendo um papel fundamental nesse momento de pandemia. Se não fosse a educação, eu acho que teríamos perdido há muito mais tempo para esse vírus que está em todo lugar. Perfeito, Renato. E quando vencermos, venceremos graças à ciência e à pesquisa. Vou chamar a professora Elaine agora. Professora, nos últimos tempos nós sabemos que, infelizmente, professores, cientistas, pesquisadores foram atacados injustamente. Agora, com essa situação toda, a senhora acredita que isso possa fazer com que a ciência possa recuperar a sua credibilidade, que infelizmente havia injustamente perdida? E também aí gostaria que a senhora falasse mais uma vez da importância e o papel da educação neste momento. Felipe, eu acho que não só a ciência tem que recuperar a sua credibilidade, mas a educação. A gente tem que pensar seriamente na propositividade da educação e como ela tem sido vista nos últimos anos, né? Como eu disse, discutida às vezes por pessoas que não têm um conhecimento de causa. Ele tem às vezes um mestrado, um doutorado específico, mas ele não tem um conhecimento de causa que chegue para um número maior. Então, se nós tivéssemos valorizado educação e ciência há muito tempo, talvez nós não estivéssemos passando por muitas coisas que nós estamos passando agora, né? Uma dessas é a minha fala inicial de ter deixado a tecnologia de lado por tanto tempo na área da educação.
O que eu penso é que nós, professores, nos reinventando, fazendo o nosso melhor, nas condições que nós temos, nós estamos conseguindo atingir muitos pais, mas que ainda falta, sim, essa valorização da ciência e da educação por uma grande parte da sociedade. Nós vimos no início e até em meados desse momento de pandemia, comentários muito tristes de pessoas dizendo que queriam que o salário do professor fosse dividido com os pais e que os professores estavam em casa sem fazer nada. Comportamentos que mostram que, se a educação e ciência fossem prioridade, talvez não existissem. São falas de uma minoria, sim, mas são falas que talvez não necessitassem existir se já estivéssemos unidos em educação e ciência. E nós vemos a importância da ciência. O ataque do governo federal às universidades, à pesquisa, foi muito ruim, atrasou em muito. Eu acredito que muitas pesquisas já poderiam estar ocorrendo. E em termos educacionais, muitos investimentos que deveriam ter sido feitos estariam fazendo diferença agora nessa adaptação tão rápida que nós precisamos ter e que nós tivemos que nos reinventar. Então, eu acredito que educação e ciência é primordial. Tanto é que nós vemos ao longo do mundo que os países que mais primam por educação e ciência são os países que estão lidando melhor com a pandemia, com menos casos, com menos morte, né? Por quê? Porque são dois aspectos primordiais. Eu não tiro mérito de nenhum outro aspecto, financeiro, social, não. Nós vivemos uma fase muito difícil, são muitas pessoas desempregadas, milhares de pessoas passando fome. Nós estamos vivendo nessa pandemia um caos muito grande em todos os âmbitos. Mas eu volto a dizer, educação e ciência, se tivessem sido valorizadas da forma correta, talvez muito disso teria se amenizado. Um exemplo na questão da educação, não só dessas postagens, mas a questão da valorização do ser, né? Que a educação, os professores estão sempre mostrando para as crianças a importância do conhecimento. No entanto, nós vemos que antes da pandemia nós tínhamos a cultura do ter, né? Em detrimento da educação. Eu não vou me preocupar em estudar isso agora não, eu não vou precisar disso, para que eu vou precisar daquilo, né? Aquela cultura do ter. E nós vemos o quanto a educação mostra a importância da cultura do ser empático, ser solidário, ser respeitoso, porque num momento de tantas dúvidas e incertezas, a empatia, a solidariedade e o respeito trazem para esse momento de incerteza mais conforto e um andamento muito melhor de todas as ações. Perfeito, professora. Eu vou só ler o comentário da professora Thelma De Luca, que ela fala: necessitamos com urgência de conscientização dos reais riscos e maior engajamento das famílias para que as crianças e jovens encontrem motivação para manter o contato com as instituições de ensino, desenvolvendo as atividades tão carinhosamente e profissionalmente preparadas pelos professores e agentes da educação, né, educadores que estão aí envolvidos nesta missão. A professora Fátima fala: na travessia, o importante é a caminhada, em referência àquela fala do professor Renato. E a Roselaine complementa: nós, professores, estamos fazendo o ensino remoto da melhor forma, utilizando inúmeras estratégias, mas precisamos ter muita segurança neste momento de retorno. E a Aline Nascimento dá parabéns aos professores presentes aí, lembrando que nós temos a professora Elaine Aparecida dos Santos e o professor Renato de Paula. Professora, para finalizar, né, para encaminharmos para uma finalização, gostaria de perguntar para a senhora como que a senhora vê o mundo pós-pandemia, depois de ter falado do agora sim falar do futuro, né? E se a senhora acredita que essa situação atual que nós vivemos possa gerar bons frutos para a educação no nosso país e quais frutos seriam esses?
Bom, eu vejo que, anterior à pandemia, era muito triste ver famílias sentadas em restaurantes e cada membro com o seu celular e eles não se conversavam. Então, eu espero que a pandemia mostre que o equipamento, a tecnologia é importante, mas o contato, a valorização da vida, né, ela é real e ela é de extrema importância. A pandemia também tem mostrado a questão das pessoas repensarem seus gastos, no que realmente é importante. A pandemia tem mostrado o quanto uma alimentação mais saudável, ela faz diferença. A pandemia tem mostrado inúmeras situações para que a gente pare e reflita. Mas a que eu acho mais importante é que as pessoas passem a ter mais empatia, mais respeito, mais solidariedade, porque nós vínhamos vendo inúmeros memes e situações reais de pessoas que às vezes ajudavam o próximo com uma câmera na mão, mostrando que estava ajudando, né? E eu acho isso desnecessário. Ou então aquelas pessoas que valorizavam o ter, eu tenho isso, eu tenho aquilo, em detrimento da educação, do conhecimento, do diálogo, né? Porque o que a gente via era que pessoas apenas monologavam, uma falava, a outra esperava falar para poder falar o dela sem que ouvisse o outro. Então, eu espero que os diálogos voltem a acontecer, né? O que é um diálogo? Um fala, o outro ouve, reflete sobre o que foi falado, opina, e os dois pensam e repensam sobre o assunto falado. Então, eu espero que o mundo pós-pandemia seja de maior valorização da ciência e da educação, de maior valorização dos professores e de maior valorização da empatia, da solidariedade e do respeito. Perfeito, professora. Vou chamar agora o professor Renato para dar sequência a essa pergunta e vou perguntar, Renato, então, novamente para você, como que você enxerga esse mundo pós-pandemia e se você acredita que a situação atual possa gerar bons frutos no futuro e quais frutos seriam esses? Então, Felipe, eu vejo o vírus, esse danadinho desse vírus, já trouxe um prejuízo muito grande, não só para a nossa economia, mas para o mundo inteiro. Vamos nos organizar, vamos fazer acontecer, mas isso não é de um momento para o outro. Eu acho que o aprendizado, ele está aí, e o que nós temos visto que gera críticas é a falta de respeito, falta de acompanhamento, falta de um suporte, não só para a educação, mas em muitos outros aspectos que nós temos da economia, da cultura, de todas as áreas de nosso país, não só no municipal, não só no estadual e também não só no federal, em todo lugar. Então, eu vejo assim, seria importante termos comissões onde fossem formadas e buscasse planos de ação para que fossem executados, não para acontecer daqui a 10 anos, porque normalmente o plano diretor de uma cidade é de 4 em 4 aqui no Brasil. No Japão, é para 50 anos. Então, eles pensam no seu neto, no seu bisneto, eles não pensam daqui 4 anos, você tem que pensar lá na frente. E uma coisa eu te falo, Felipe, dinheiro tem, né? É só ter projeto, é só ter vontade e ter serenidade e seriedade. Aí faz acontecer. Eu, no Centro Paula Souza, eu recebo uma verba mensalmente, é uma pequena verba, e nós conseguimos manter a escola em parte de manutenção. Então, eu acho que no futuro, nós podemos, né, e vamos conseguir mais união, mas esse é um momento de caminhada. Então, vai depender de cada um. Eu vejo assim, Felipe, eu gosto muito de autonomia. Eu gosto de ter autonomia, eu gosto de dar autonomia, então eu gostaria de indicar uma ação para os diretores, uma ação para os professores. Não esperem, por exemplo, que a educação do município tragam para vocês um psicólogo. Não esperem que a educação do município traga para vocês um profissional. Diretora, diretor, vai atrás. Conversa com a secretária de Educação do município, que é uma pessoa de fácil acesso, educada e interessada em trazer bons resultados. Convidem psicólogos. Eu convidei psicólogo 2 ou 3 vezes para conversar com os professores da ETEC, mas eu não pedi autorização em São Paulo.
Eu já entrei em contato com a supervisão, perguntei o que minha supervisora achava da situação, ela falou assim, Renato, mão na roda, traz tranquilidade para os professores da sua escola. Então, eu acho que se cada um falar assim, ó, depende de mim, eu vou atrás. Liga, quantos dos diretores não têm contato com psicólogos? Quantos psicólogos não gostariam de ter uma conversa em grupo com professores, com pais, com alunos? Isso é muito importante. Eu acho que está ao alcance de todos, mas aí nós temos que esticar a mão, fazer com que aconteça. Então, não podemos esperar só lá na frente, Felipe. Temos que fazer nesse momento. Faz contato com o psicólogo, faz contato com um profissional que pode trazer tranquilidade para a sua escola, vai continuar difícil. Mas eu acho que, eu acabei de escrever agora há pouco aqui, nós temos que ter 3D sempre, né? E no final eu coloquei um A. Todo professor tem desejo, né? Ele quer ministrar uma aula de qualidade, todos eles têm disciplina, eles começam antes e terminam muito depois. Tem amigo meu que varou a noite, assim como eu varei, preparando aula, e no outro dia, 7 horas da manhã, estava na escola para ministrar aula. Isso é disciplina, e depois desse desejo e dessa disciplina demonstrados e aplicados, vem a devoção. Que professor, Felipe, depois de tudo isso, não se torna devoto, não da escola, mas de uma situação que deixa ele feliz trabalhar com ensino-aprendizado, diariamente, mensalmente, e aí tocam para o resto da vida. Porque uma coisa eu já aprendi em sala de aula, quem não gosta, não fica. Se fica, é porque está indo bem e está aprendendo. Agora, aqueles que não gostam, ficam um pouco tempo, e o próprio sistema demonstra, olha, aquele professor ali não dá para o negócio, vamos colocar em outro lugar, né? Mas, gente, vamos buscar união, vamos buscar consenso, e não dá para ficar parado para fazer acontecer, Felipe, tem que buscar mesmo, isso é importante. Perfeito, Renato. Vou ler alguns comentários aqui. A Isilda Guerra fala: sempre bom ouvir sobre educação e partilhar os mesmos anseios, dificuldades e desafios. A Gislaine Santos fala: parabéns, professores, excelentes colocações e reflexões sobre um tema aí tão importante que é a educação. E a Maria Cristina também dá parabéns aos professores por acreditar e buscar uma educação humana de qualidade. Então, Renato, temos outras dezenas de comentários aqui, mas passamos de 1h10 de entrevista. Gostaria que você, então, pudesse fazer as suas considerações finais. Sim, Felipe, muito obrigado. Né? Esse trabalho seu é muito importante, né? E isso, o que está acontecendo, Felipe, é autonomia. Você, se ficasse na sua situação de estudante de jornalismo, poderia não estar fazendo o que você está fazendo agora, mas você está fazendo um trabalho excelente. Se eu tivesse um filho, eu gostaria que tivesse muitas das características suas, consideração, respeito, amizade, organização. Eu gostaria de dar parabéns aos seus pais pela excelente educação que lhe deram. Muito obrigado pelo contato que você tem tido conosco, né? Isso é muito importante. E eu gostaria de conclamar aos pais, aos alunos, que tenham atenção à escola, à educação. Conversem com seus filhos. Eu sei que todo mundo trabalha o dia inteiro, às vezes tem pessoas que eu conheço que têm 2 ou 3 trabalhos diferentes, mas tirem 15 minutos, meia hora, 1 hora para conversar com o filho, né? Conversa na hora do jantar, troca uma ideia a hora que estiver todo mundo tranquilo. Não precisa ser aquela conversa formal, mas essa aproximação, pai, filho, esposa, marido, esposa, filhos, traz assim um cimento que depois, quando chega em determinada idade, o aluno vai para a escola. Chegou na escola, nós conseguimos um resultado muito bom, se bem que existe algumas exceções, mas nós sabemos que o alicerce de um bom caráter começa em casa. E os professores também, Felipe, eu gostaria de deixar um recado para eles. Na verdade, é uma verdade. Vocês têm que ser valorizados, mas, na verdade, são. Mas o que acontece? A dúvida, quando aparece, fica maior do que, às vezes, acontece com vocês. Então, sintam-se
valorizados, a motivação parte de vocês e vocês são a ponta de tudo de bom que está acontecendo na educação. Sem professor, não tem futuro. Sem professor, não tem mudança de comportamento. Eu gostaria de mandar um recado para a Thelma. Thelma, você faz um trabalho muito bom na ETEC. Ela trabalha 1 ou 2 vezes por semana com a gente. É uma professora de geografia nota 10. Muito obrigado por estar conosco. Nós estamos muito felizes com você e com todos os outros professores, Felipe. Muito obrigado e um abraço a todos. Perfeito. Eu que agradeço, Renato, pelas palavras. Fico bastante feliz pela consideração. Saiba que ela é recíproca também. Agora eu vou chamar a professora Elaine para que ela possa também fazer as suas considerações finais, mas enquanto ela aparece aí, vou só ler alguns comentários que apareceram aqui, da Roselaine, falando que todas as colocações foram muito importantes para refletirmos sobre a questão da educação. A professora Thelma, que foi citada pelo professor Renato, dá parabéns aos professores, orgulho de vocês, representaram muito bem a todos nós educadores. Nós temos a participação também da Letícia Sanderson, da Laura Sanderson, e a Letícia Sanderson dá parabéns aí também pela entrevista. Então, professora, gostaria que a senhora pudesse fazer as suas considerações finais neste momento. Eu agradeço você, ao convite, a esse espaço que você tem proporcionado com inúmeros profissionais para debater assuntos extremamente pertinentes, né? O nosso, como hoje também, extremamente pertinente. A gente se conhece do cursinho comunitário, então faço do Renato as minhas palavras, você é uma pessoa incrível, né? Continue nesse caminho. E eu quero também fazer um apelo aos pais, como o Renato disse, aproximem-se mais dos seus filhos, entendam o que eles sentem, não os deixem só apenas em celulares e vejam o que eles fazem na escola, perguntem sobre o que eles aprendem na escola. Eu tenho um exemplo de uma mãe que a filha está com dificuldade e ela também teve dificuldade de explicar, me mandou mensagem no particular e eu acabei explicando para ela e ela acabou entrando no meu celular para poder responder até mensagens que eu mando para o ensino médio. Ou seja, virou um contato entre eu, essa mãe e essa filha, que aproximou mãe e filha, e foi muito importante. Então, eu peço que os pais aproximem-se mais dos seus filhos, conversem mais com seus filhos, que os pais entendam que a escola é parceira, que os pais precisam entender que a escola não está jogando no contra, que a escola é parceira. Quando você tiver alguma dificuldade, vá até a escola para diálogo, para ouvir, não só falar, para ouvir, para diálogo, porque a parceria família-escola, ela é fundamental para o processo ensino-aprendizagem, para essa valorização da educação e para que nós possamos não só sair dessa pandemia de uma forma melhor, mas para que nós possamos nos mantermos melhor, como seres humanos e tudo mais. E eu quero parabenizar a todos os professores, né, de todo mundo, mas especialmente os professores da Rede Municipal de Porto Ferreira, tá, que estão se reinventando e fazendo o seu melhor nas condições que têm, os colegas de trabalho da Escola Vladimir Salzano, da MF Mário Borelli. Nós temos trabalhado com muito afinco, com muita pesquisa, fazendo o possível e impossível para ajudar os nossos alunos, para atender os pais, para acalmá-los. Então, eu quero deixar os parabéns, louvado o trabalho que os professores têm feito. E, por favor, pais, valorizem os professores e seus filhos, nós temos que ser parceiros. Muito obrigada pela live, muito obrigada pela oportunidade e muito obrigada também, Renato, pela participação. Eu que agradeço, professora, muito obrigado aí pela sua participação, pela participação do professor Renato, fico muito grato pelas palavras, pelos elogios, vindo ainda mais de professores. Tem uma frase que diz que é na educação que existe uma chance de libertação. Então, em grande parte, a educação só acontece graças aos professores. Então, é importantíssimo respeitar, admirar e colaborar com esse segmento da nossa sociedade que agora, nesse momento, assim como os alunos e assim como os pais, também aí estão enfrentando bastante dificuldade. Então, muito obrigado, professora Elaine, muito obrigado mais uma vez, Renato, e
muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais esta entrevista, dessa vez com os professores. A semana que vem continua nessa temática, trabalhando e tratando destas questões do impacto da pandemia na educação. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou encerrar a transmissão desta live.